Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, queridos amigos e amigas, devotos de Santo Antônio, aqui presentes neste dia 13 de junho, né? Uma festa muito importante para toda a família franciscana, para todas as igrejas, todas as comunidades. Muitas delas têm Santo Antônio como padroeiro, patrono. Também estamos ajudando lá no Santo Antônio do Pari, né? E o Largo São Francisco também faz festa o dia inteiro com a festa de Santo Antônio, e em muitos outros lugares também, né? Lá na Barra Funda também tem uma paróquia devotada a Santo Antônio, e muitos outros lugares, né? É um santo bom, santo português, mas também santo italiano e conhecido no mundo inteiro, né? Na ladainha de Santo Antônio fala que ele é o santo do mundo inteiro, né? É um santo em que todas as nações, todos os países têm uma paixão por Santo Antônio, né? Dizem que ele é até mais conhecido que São Francisco de Assis. O Santo de Assis ficou para trás, né? Santo Antônio ganhou na devoção. Muita gente é devoto de Santo Antônio. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse tema escolhido para a festa de Santo Antônio, né? Santo Antônio, o amor e o amor que nos leva para a missão, a gente poderia começar dizendo que tudo começa com um toque de Deus. É o toque de Deus, é o jeito de Deus trabalhar na gente que faz com que a gente se coloque no serviço do Evangelho, na missão que Deus nos chama, na vocação que Deus nos prepara. Existe, primeiramente, sobretudo, um toque de Deus. Se não fosse esse toque de Deus, nada teria graça. É o toque de Deus que modela, que dá vida, que formata tudo aquilo que somos e aquilo que vivemos. E não foi difícil com Santo Antônio, né? Santo Antônio, seu primeiro nome era o Fernando, né? Fernando. Depois ele se tornou, na sua mocidade, se tornou um frade agostiniano. Ele foi frade da família de Santo Agostinho. Mas aconteceu que em Portugal, na sua cidade, passou ali 5 franciscanos dispostos a morrer pelo Evangelho de Jesus, e foram como missionários na África. E lá na África foram martirizados. E Santo Antônio ficou apaixonado por esse tipo de missão, né? Aí dizia Santo Antônio: eu quero ser também um franciscano, eu quero ser como esses que deram a vida por causa do Evangelho de Jesus. Eu quero me tornar um franciscano. Então deixou a família agostiniana e passou a ser da família dos franciscanos, com esse desejo de ser mártir, de morrer por causa do Evangelho. Então existe, né, primeiramente diante da gente, e a nossa vida também não é diferente, assim foi de Santo Antônio, de São Francisco, de Santa Clara, né, e de muitos outros santos, existe primeiramente um toque de Deus. Um toque de Deus. E é assim a nossa vocação, não é verdade? Seja religioso como a gente é, né, franciscano, seja a vida religiosa das irmãs, seja casado, né, papai, mamãe, seja solteiro, seja viúvo, né? Não interessa, na profissão que a gente está, professor, médico, soldado, vendedor, né? Não importa, existe um chamado e um toque de Deus. E é esse toque de Deus que Ele vai nos formando. É Deus quem vai nos moldando com aquilo que Deus quer e não como a gente quer, né? É aquilo que Deus prepara para nós. Então, quando fala de Santo Antônio, eu penso que 2 palavras também é importante. Santo Antônio é o santo que nos leva para o caminho da fé. Santo Antônio
se destaca pela sua fé, por aquilo que ele acreditava, né? Tinha uma fé, uma crença muito firme em Deus. E sendo franciscano, desejava ser mártir. Com certeza recebeu de seus pais, a família de Bulhões, né? O sobrenome dele era da família de Bulhões. Com certeza recebeu de seus pais, de seus avós, a educação religiosa, não é verdade? Assim como a gente também recebeu. Pense na sua vocação, na sua vida, nos nossos pais, nos nossos avós, né? O quanto nossos pais nos ensinaram no caminho da religião, o quanto nossos avós também nos ensinaram, né? De repente a gente conheceu algum padre quando a gente era criança, que muito nos impressionou e que fez crescer também a nossa fé, a nossa vida religiosa. Nós temos uma tradição religiosa, uma herança religiosa muito bonita, que vai para a gente, lá para o céu, quando a gente estiver com Deus também, né? É uma herança religiosa, um patrimônio de fé muito grande, que a gente nunca esquece, que a gente carrega com a gente. E Santo Antônio também carregava isso com ele, né? A herança religiosa que os seus pais também deixaram. E na imagem de Santo Antônio, a gente sempre encontra a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, a imagem de Santo Antônio, nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Está embaixo do menino Jesus lá, meio escondida, mas está lá, né? A Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada? Porque ela nos revela a fé de Santo Antônio. Ele era tão estudado na Palavra de Deus, ele tanto gostava de ler a Palavra de Deus, de estudar com sabedoria, que ele foi chamado pela igreja de doutor do Evangelho. Ele escreveu tantos sermões, até hoje conservados, sobre as homilias dominicais da igreja, um escrito tão bonito, de modo que a gente entende, né? São palavras simples e cheias de sabedoria de Santo Antônio. Ele foi o grande pregoeiro do Evangelho, doutor do Evangelho, e na ladainha de Santo Antônio é chamado de trombeta do Evangelho, né? A trombeta é um instrumento de um som muito forte, né? Aquele que troca a trombeta. Então Santo Antônio também tinha esse vozeirão. Quando ele falava, ele anunciava o Evangelho. E quem não queria ouvir, saía de perto de Santo Antônio, e Santo Antônio ia pregar para os peixes. Não é verdade? Não tem lá aquela história, aquele fato de Santo Antônio pregando aos peixes? O povo não quis escutar Santo Antônio foi lá na beira do mar, e os peixes ficaram lá bonitinhos, de pé, escutando Santo Antônio, né? Então Santo Antônio, a palavra de Deus é para quem quer escutar, né? Quem não quer escutar a palavra de Deus, tapa os seus ouvidos. Santo Antônio nos convida a escutarmos a palavra de Deus. Então Santo Antônio é um homem de fé. E Santo Antônio também é um homem de missão, né? Missão. Não é só receber a fé. A gente recebe a fé pelo batismo, mas quando a gente recebe a fé, nós somos também chamados para sermos missionários. E aí que vem a missão, aí que vem o trabalho, a tarefa de nos colocarmos na missão de cada dia. Deus nos chama também a sermos missionários do reino do Senhor, né? Missionários. Então não vamos fugir desse grande compromisso, desse grande trabalho de sermos missionários do reino do Senhor. É Jesus quem nos pede. Olha o Evangelho de hoje. Vão pelo mundo, como é que dizia o Evangelho? Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não nos cansemos de levar a palavra de Deus, não nos cansemos de estudar apaixonadamente a Sagrada Escritura, assim como Santo Antônio fazia. Então a missão de Santo Antônio é a missão de todos nós. E Santo Antônio carrega consigo, na sua imagem, o hábito franciscano.
o hábito franciscano, né? O hábito franciscano não é apenas um enfeite, né? Nossa, como é bonita a roupa de Santo Antônio. Nossa, como é bonita a roupa dos franciscanos, né? É um marrom, cor da terra. São Francisco dizia assim: os frades não devem usar roupas de pompa, luxuosas, cheias de renda, né? Aliás, o Papa está falando dos padres que usam muito a renda, né? São Francisco dizia: não use roupa pomposa, use roupa simples. E São Francisco escolheu uma roupa com a cor da terra, a cor do barro, para lembrar a simplicidade e a humildade que viveu Jesus e a sua mãe, pobrezinha, a Virgem Santíssima, né? Eu digo para as crianças que a nossa roupa é cor de chocolate, né? Cor de chocolate. Bom, então a missão, Santo Antônio nos convida para sermos missionários. Por isso ele traz o hábito franciscano para revelar essa sua missão. Foi franciscano, foi fiel ao ideal de São Francisco, que até mesmo São Francisco, que conviveu com Santo Antônio conviveu com São Francisco, foram contemporâneos, de tal modo que São Francisco convidou a Santo Antônio para ser professor de teologia. Ainda hoje se conserva uma pequena cartinha que São Francisco escreveu a Santo Antônio, pedindo que ele ministrasse as aulas de teologia para os primeiros frades franciscanos. Primeiros frades franciscanos receberam Santo Antônio como professor, né? E foi o grande mestre, foi o grande orientador, levando sempre os frades ao serviço do Evangelho. E hoje ainda, né? Santo Antônio é esse grande santo que nos aponta para o caminho do Evangelho, que a gente nunca perca esse norte, né? Somos missionários, vivemos a nossa fé, porque primeiramente está esse toque de Deus iluminando e abençoando a nossa vida.